Olá, esse vídeo tem por objetivo ensinar você a utilizar a função subtotal. Vou explicar a função subtotal em dois cenários distintos. Um, quando nós temos o conjunto de dados formatado como uma tabela, e o outro, o nosso intervalo de dados sem a formatação de tabela. Para este primeiro, então, vamos formatar ela como tabela, vamos selecionar o nosso conjunto de dados, inserir tabela. Nossa tabela tem cabeçalho, damos aqui um OK. Então, ele já deu aqui um formato sugerido, cores, colocou aqui as nossas linhas aqui em tiras. Clicando aqui em Design, vamos chamar esse nosso conjunto de dados agora aqui de tabela região, onde nós temos aqui a tabela de vendas por região. Toda vez que nós precisarmos acessar o conjunto de dados, então nós vamos chamar por tabela região e qual é a coluna que nós desejamos fazer alguma operação. Então vamos, por exemplo, fazer aqui a operação de soma. Então aqui é igual, soma, o que eu quero? Ó, a minha tabela região, qual é o campo que eu desejo? Ó, eu desejo aqui fazer a soma dos valores. Fecho parênteses, dou um Enter, então estou somando aqui valores. Vamos colocar aqui formatação em moeda. E aqui ao lado eu vou colocar aqui a fórmula texto para vocês apenas verem o que nós temos aqui dentro dela, ou como que ela está formatada, né? Essa nossa fórmula. Vamos marcar aqui também para valores essa nossa coluna aqui. A função subtotal, então temos aqui, ó, subtotal. Ela funciona da seguinte forma, igual, subtotal, e nós temos aqui dois parâmetros. O primeiro, que tipo de função matemática eu quero colocar? Eu quero uma média, eu quero uma soma, eu quero um máximo, mínimo, desvio padrão. Nota que eu tenho aqui, ó, número 9, soma, e eu tenho também aqui embaixo número 109, soma também. Vamos fazer primeiramente essa operação aqui do soma normal, então, ou seja, soma, ponto e vírgula, e qual é o meu conjunto de dados que eu vou fazer esta soma. Então, eu quero somar o quê? A minha tabela região, o meu campo valores. Fecho parênteses, dou um Enter, então eu tenho aqui o valor de 44.735, igual o valor da soma que nós temos ali em cima. Qual a diferença desta soma para esta? Se eu venho aqui agora e seleciono, por exemplo, eu quero mostrar aqui apenas a região norte, eu desabilito as outras regiões, o que ele trouxe? Trouxe um subtotal apenas daqueles campos que estão visíveis. Então, note, eu tenho aqui a soma total e aqui eu tenho apenas dos campos visíveis. Vou clicar e arrastar aqui para mostrar como que fica, então, essa fórmula aqui de subtotal. Vou desmarcar aqui o nosso filtro. E tem o outro subtotal, que é o total, a opção ali de 109. Qual é a diferença, então, que nós temos aqui para o subtotal 9? Igual, subtotal, nós temos, então, aqui a opção 109, que é a soma, ponto e vírgula, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu quero aqui a minha tabela região, quero aqui o meu campo valores. Fecho colchetes, fecho parênteses. Vamos formatar aqui como número, como dinheiro, né, como moeda. Note, agora tem aqui, ó, 9 e 109. Qual é a diferença que nós temos entre elas? Então, vamos marcar aqui apenas a região norte. Ó, todas as duas mostraram aqui, ó, subtotal, deu igual. A diferença que nós temos, primeiramente aqui eu tenho que deixar todos eles marcados, né? Eu não posso ter filtro aplicado, é se eu tivesse o seguinte, eu vou marcar este conjunto de células e eu vou ocultar este conjunto de células. O que ele está fazendo então? Quando eu oculto as células, o subtotal 109, opção 109, ele vai me mostrar apenas os valores que estão visíveis. Então, independente, né, se está filtrado ou não, né? Se eu coloco agora aqui, ó, a parte do filtro, quero apenas aqui a região norte, note, ó, ele vai trazer os mesmos valores.
Em conclusão, do subtotal utilizado em tabelas. A diferença que tem aqui para o subtotal é que quando eu aplico filtros, por exemplo, vou manter aqui a região norte e sul, ele vai ter o valor aqui em relação apenas aos dados que estão filtrados. Quando eu tenho soma normal, ele soma tudo que está dentro aqui dessa minha tabela. E a diferença que eu tenho aqui entre o uso do 9 ou do 109, né, da opção soma ou a opção soma 109, é que quando eu tenho a minha tabela, ela não pode estar filtrada, né? Então a minha tabela, eu oculto alguns campos, ele vai mostrar aqui o subtotal apenas dos campos, né, dos valores aqui que estão visíveis. A segunda forma que eu tenho para utilizar a função subtotal é quando eu tenho intervalos de dados. Então, note, ó, eu clico aqui, ó, ele não está no formato tabela, e aqui eu posso fazer o seguinte, eu vou marcar este meu conjunto de dados, clico em dados, estrutura de tópicos, eu tenho aqui subtotal. Então, eu desejo adicionar aqui um subtotal baseado na região, ou seja, ele vai agrupar a região e vai colocar um subtotal para o campo valores. E aqui eu dou um OK. Então, o que ele fez? Ele já fez a parte de criar um tópico e agrupar este tópico de tal maneira que se eu clicar aqui, ó, no 1, ele vai me mostrar aqui apenas o valor total geral. Se eu clico no 2, ele vai dar o valor, a soma, né, do norte, do sul, leste, oeste e o meu total geral. Quando eu clico no 3, ele mostra todos os níveis que eu tenho aqui. Vamos marcar aqui, formatar para moeda. E eu tenho, então, aqui eu posso estar diminuindo esses meus níveis de tal maneira que ele vai agrupando, então, em subníveis. Então, ó, tenho aqui a região norte. Este daqui é o subtotal, que é a soma apenas desses valores que estão acima. Enquanto que aqui é o meu total geral, é a soma dos subtotais. Então, de uma maneira bem simplificada, eu consigo aqui agrupar esses meus valores aqui. Outra parte que eu posso fazer também, ó, vou marcar aqui a minha tabela, o meu intervalo de dados como um todo. Vou novamente lá em dados, estrutura e tenho lá um subtotal. Eu quero agora aplicar aqui um subtotal em relação ao produto, ou seja, eu vou ter o subtotal da região, mas eu quero saber um subtotal do produto dentro desta região. E daí eu desmarco aqui, ó, substituir os valores atuais, porque eu quero manter aqui dentro o subtotal da região e eu quero um segundo nível aqui de subtotal. Eu dou um OK. Automaticamente, ó, ele incluiu aqui um nível mais um nível, de tal maneira que se eu diminuir aqui os níveis que eu tenho, ele vai colocar, ó, total de valores aqui, ó, por maçã, laranja, limão. Né? Se eu clicar aqui, ó, no 13, ele vai dar um total geral, né, que eu tenho aqui da minha região e um total daqueles produtos que eu vendi dentro daquela região. Coloquei no 4 aqui, ó, ele expande este nível e mostra aqui todos os meus valores que eu tenho aqui dentro. Em conclusão, do uso da função subtotal, quando nós temos aqui intervalos de dados, não vai funcionar essa etapa aqui quando nós temos a tabela. Então, se eu venho aqui em tabela, estrutura de tópicos, note, ó, está desabilitado esse subtotal. Eu consigo apenas agrupar e desagrupar, mas eu não consigo inserir subtotal aqui dentro da minha tabela. Essa função vai estar disponível apenas quando eu tenho aqui como intervalo de dados. Eu posso criar, então, essa estrutura de tópicos aqui para mostrar o meu subtotal baseado num nível maior, por exemplo, região, e posso criar aqui um subnível, onde eu tenho, então, valores naquele meu determinado nível, valores aqui por região. E aqui eu posso colapsar, então, aqui os meus tópicos, de tal maneira que eu tenho aqui uma visão geral com os subtotais para cada uma daquelas regiões. Abrindo aqui mais um nível, eu tenho um subtotal das vendas daqueles produtos dentro daquela região. E aqui no meu terceiro nível eu consigo verificar, então, os dados gerais que eu tenho aqui em relação a esses meus itens. E aqui ele sempre vai trazer, então, né,
quais são os valores que ele está fazendo esse subtotal na parte acima, superior. E notem, ó, quando eu coloco aqui, ó, ele mostra todos os subtotais que eu tenho naquela minha determinada região. Então, ó, tenho aqui na minha região norte, independente se tenho aqui um subtotal, ele vai ignorar esse subtotal quando estou fazendo um subtotal de uma estrutura de tópico superior. Então, ele mantém, mas ele soma apenas os valores individuais que eu tenho aqui dentro desta minha região. Então, aqui com essa forma, eu consigo criar subtotais por produto, por região, e aqui ele já coloca automaticamente aqui a estrutura de tópicos aqui para nós.